Para quem não sabe, na Bíblia nós temos livros de sabedoria. Nesses livros contém vários ensinamentos sagrados dados por Deus aos homens. Entre eles, Salmos, Provérbios, Eclesiastes são todos livros de sabedoria, tá bom? E nesses livros a gente tem toda uma bagagem que é importante ler, se adequar a ela e aprender um pouquinho mais com o Senhor. Então eu vou me comprometer a tentar fazer um vídeo desse também, de conhecimento, de sabedoria, pegando uma parte desses livros de sabedoria, meditando sobre ela e trazendo aqui essa meditação para você. E hoje, como é o início, nós vamos começar com Salmos capítulo 1. Em Salmos capítulo 1 está escrito o seguinte, lembrando que eu estou utilizando a Bíblia transliterada do hebraico direto, tá? Sem ser qualquer tipo de tradução. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse foi o primeiro capítulo aqui. E sem muito aprofundamento, a gente precisa primeiro, pelo menos, entender a origem desse capítulo, né? O primeiro verso diz que bem-aventurado é o homem. Bem-aventurança significa que ele sim, ele está correto, né? Quando a Bíblia sempre fala bem-aventurado, está falando assim, ó, seja como tal pessoa, porque aquele que é bem-aventurado é feliz, de acordo com a palavra. E bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quem é um ímpio? É aquele que é desapiedado, desumano, cruel, bárbaro. Alguém que não tem uma moral relacionada às leis de Deus. E nem se detém no caminho dos pecadores, aqueles que cometem pecado. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, que trata alguém com escárnio ou zombaria. Isso aqui é para a nossa vida. Eu já participei de grupos de ímpios, de escarnecedores, de pecadores. Eu sendo pecador, não estou me excluindo, nós sabemos que nós somos pecadores até o final. Só que quando nós buscamos estar no meio de pecadores porque nós gostamos de estar lá, nós estamos abrindo porta. Nós estamos fazendo parte disso. E não é exatamente assim que o Senhor quer. Não é aí que o Senhor quer que nós andemos. Não é para a gente excluir eles ou se afastar das pessoas que são pecadoras. Na nossa concepção não é isso. É que se você procura estar com pecadores nos momentos de pecado, você está indo contra a vontade de Deus. Então bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho deles, e nem se detém no caminho deles, e nem se assenta com eles. Antes, ele tem seu prazer na lei de Deus. E na sua lei ele medita de dia e de noite. E aqui é interessante que a gente para pensar. Quantas vezes a gente no dia para pensar a respeito das leis de Deus? Nós costumamos pensar em tudo, mas e nas leis? Será que o Senhor queria que fosse assim? Eu vou consultar para ter certeza. Não, é fácil seguir um padrãozinho, um manualzinho, mas não é isso que está sendo ensinado aqui. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Pois esse que medita será como a árvore plantada a ribeiros de águas. E ribeiros de água significa córrego, arroio, é como se fosse um pequeno fluxo de água ao lado dessa plantação, dessa árvore, né? Uma árvore plantada junto a ribeiros de água, olha que perfeito. Nela, o seu fruto vem no tempo certo e as folhas não caem. E tudo quanto ela faz prospera, porque ela tem a água próxima dela. Ela tem a água ao lado dela. E aqui é uma mensagem interessante. Se você medita na lei do Senhor dia e noite, se você medita no Senhor Jesus dia e noite, você tem uma coisa que ninguém mais tem, que é o ribeiro de água ao lado de ti. E você pode se alimentar dessa água, você pode crescer através disso. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. Cresçamos através dos ribeiros de água que Ele nos permitiu estar plantados ali no meio.
Então isso é maravilhoso. Não são assim os ímpios. E aqui ele fala que os ímpios eles não são assim. Eles não estão perto de ribeiros de águas. Muito pelo contrário, eles são como a moinha que o vento espalha. E a moinha nada mais é do que são fragmentos de palha que ficam na eira, que é um círculo. Acho que eu vou colocar uma imagem aqui para vocês entenderem. E essa moinha, elas são os fragmentos de palha que ficam nessa eira depois de debulhar o cereal. Eles debulhavam o cereal lá. E essa moinha é o restante, é o resto que está lá dentro. E o vento as espalha. Então, os ímpios, eles são assim. Eles são espalhados com o vento. Por quê? Porque quando nós temos respeito às leis de Deus e nós seguimos elas, nós seguimos por temor e por amor. Nós seguimos porque nós amamos a Deus e nós tememos a Deus também. Mas e as pessoas que simplesmente escarnecem desse temor, escarnecem desse amor? Elas vivem da forma como elas querem, como elas entendem certo. E quando o vento passar, as árvores estarão plantadas, mas a moinha vai voar, não vai ficar. Porque isso... E aí ele fala que os ímpios não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. E é legal porque aqui a gente tem a ideia de que congregação dos justos já é a nossa igreja, não é, tá? Porque aqui ele já está se referindo ao juízo final. Então os ímpios não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Dos justos. As igrejas, elas não são feitas de pessoas justas. Os justos são aqueles que já passaram no teste desse mundo. E aí é uma boa para a gente refletir. Será que nós estamos passando no teste desse mundo? Será que nós estamos tendo êxito nisso? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o dos ímpios perecerá. Ele conhece os dois. Porque se ele sabe que vai perecer, significa que ele já sabe o destino final. Mas por o Senhor conhecer o caminho, significa que lá ele está. E essa é a importância. Será que o nosso caminho está com Deus? Será que nós estamos no caminho que Deus quer que nós estejamos? E a resposta para essa sua pergunta é: seu caminho é Cristo. Se for, você está certo. Se não for, então procure, porque é muito importante que seja. E essa é a mensagem do dia, gente. Não se deixe levar pelas pessoas. Não permita que elas influenciem na sua vida. Não permita que o pecado delas, a impiedade delas, o escarnecer delas recaia sobre você. Porque isso é muito negativo e destrói as coisas ao seu redor também. Que na sua boca habite a justiça. E que se você hoje não vive em justiça, que o Senhor possa retificar o seu caminho. Entregue a sua vida ao Senhor, pois tudo Ele pode corrigir e fazer melhor. Não para que você se exalte, mas para que Ele seja exaltado. Essa é a mensagem do dia. Deus abençoe. Eu espero poder gravar mais. Eu sou bem difícil de acordar cedo, mas eu espero poder gravar mais vídeos assim, nesse formato simples e com mensagens que realmente nos transformem todos os dias. Deus abençoe e até a próxima.